Fala pessoal, beleza? Tô trazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente para tirar algumas dúvidas talvez aí que vocês tenham, né? Passar algumas informações. Hoje eu tô com um painel aqui da Honda Bis, são 3 placas aí diferentes, situações diferentes, tá? Quero demonstrar para vocês algumas informações, né? Ou algumas situações, né? Que talvez alguém passa aí ou está passando, né, com esses painéis aí, principalmente da Honda Bis aqui, que eu vou demonstrar. Aqui eu tenho uma placa nova, sem uso, tá? Uma placa sem nenhum defeito. Eu tenho uma placa aqui que ela tá com problema só na parte dos LEDs aqui, tá? À noite a tela fica escura. E também a tela tá com uma mancha bem pequena. Eu tenho essa outra placa aqui também, tá bastante danificada e ela não tá funcionando nada, a não ser um LED do neutro e um da seta aqui, tá? Vou fazer algumas demonstrações aqui para vocês verem a diferença, tá? E espero sanar algumas dúvidas aí de vocês, em questão de orçamento, tá? De alguns defeitos, não vou me aprofundar, quero demonstrar só alguns aqui, tá? Os mais básicos aí. Serve para outras motos também, mas principalmente para esses painéis da Honda Bis, tá? 2018 em diante, painel todo digital, que é esse modelinho aqui, ó. Aqui tá sem a tela, tá? Tirei ali para mostrar ela para vocês depois. Essa é uma tela que tá com um problema, tá? Nas películas aí, uma tela que tá bem escura. O causador dessa mancha aqui é o sol, tá? Diferente do que muitos acham, que o causador aqui é água, mas não, tá? O que causa aí essa mancha aqui na tela é o sol, os raios solares. Ele vai queimando aqui as películas que possui aqui nessa tela até chegar nesse ponto. Começa às vezes uma bem pequenininha, vai crescendo, ou às vezes, né, pode ser em partes diferentes aqui da tela, mas normalmente chega nesse ponto aqui, tá? Algumas mais leves, outras com a mancha mais escura do que essa, mas tudo relacionado aos raios solares, tá bom? Temos outros defeitos também, que é a parte responsável, né, pela iluminação, por exemplo, que é causada pela água, tá? Isso sim é causado pela água. O mau funcionamento da placa, isso sim é causado pela água. A água entra, danifica a placa, como essa aqui, por exemplo, ó, bem danificada. A água vai correndo a placa aí, criando algumas oxidações, tá? Como essa parte aqui, outras partes aqui também, né? Aqui, ó, bastante danificada. E com isso, a placa ela deixa de funcionar. Ou, por exemplo, igual essa aqui, que deixa de funcionar a parte da iluminação, e outra, algumas vezes, dá bastante curta aqui na placa, e deixa de funcionar aí muitas funções, ou até todas, tá? Depende do grau aí de curto da placa. Aqui eu vou funcionar essa, por exemplo. Vocês já vão conseguir ver que os LEDs já ligaram, tá? Aqui essa tela eu só encaixei, tá? Ela não tá soldada na placa, só encaixei para vocês verem que mesmo só encaixada aqui a gente consegue visualizar algumas informações. Aqui eu vou tentar forçar aqui o contato da tela com a placa, tá? Mas a gente já vê que alguma informação ou outra já apareceu, olha, tá? Essa tela pertence a essa placa que não está funcionando nada, não aparece nenhuma informação. Aí o cliente me procurou dizendo que era só defeito nos LEDs, tá? Ele falou, não, é só os LEDs que não estão acendendo, aí a gente não consegue ver nada na tela. E eu, como eu já sei, né, eu falei para ele, olha, a gente funcionou a moto, não apareceu nada. Eu falei, olha, isso não é só defeito na parte de iluminação, é defeito na tela, e a sua placa também está em curto, porque não está mostrando nada na tela. Por mais que esteja escuro, a gente deveria ver pelo menos alguma coisa, assim, ó, pelo menos alguma coisa a gente deveria ver, mas não está mostrando nada. Diferente dessa, que mostra todas as informações da tela, tá? Velocidade, combustível, etc. Mas os LEDs não acendem, ou seja, à noite a tela fica escura, tá? Por mais que esteja a tela desse painel esteja com uma mancha pequenininha, mas à noite você não consegue visualizar nada.
Aí as pessoas procuram a gente, não, é só para trocar o LED, porque é só o LED que está queimado. Mas na verdade o LED nem sempre ele queima, tá? Aqui eu vou mostrar um LED, por exemplo, vou desligar aqui. Aqui eu vou demonstrar um LED velho, tá? Esse LED aqui teve a ação da água, né, nele, né? O que ajudou a causar esse escurecimento, tá? Dá pra ver que tá bem escuro, com as manchas pretas, né? A gente vê aí, tá bem escuro esses LEDs. Porém, por mais que a placa, quando a gente conecta, que a gente liga ela no chicote, na moto ou no simulador, não funciona nada, nem a iluminação, né? Eu vou chegar no ponto aqui o que causa isso, tá? Mas nem sempre são LED queimado, tá? Em alguns casos podem ser, mas normalmente na Honda Bis não é os LEDs que queimam, tá? É a placa que entra em curto ou a água danifica aí partes responsáveis, tá? Pelos LEDs aí, tá? Do funcionamento dos LEDs. Aí não chega atenção lá nos LEDs. Aqui é uma placa, né, nova, sem defeito, funcionando perfeitamente. Aqui eu vou só tirar... ali temos um Voltink, tá? Ele é responsável pelo o retorno aqui do sinal VS, tá? O sinal de velocidade da moto, ela envia o positivo e negativo, né? Algumas motos envia só o negativo e recebe o sinal da velocidade, tá? Do sensor, tá? Isso aqui ela envia o positivo e negativo e recebe o sinal lá do sensor. Aí você consegue ver a velocidade aqui subindo, né? Alterando. Aí o retorno, né, o que indica que o painel está funcionando e está enviando um sinal, né, positivo e negativo, e está recebendo o sinal da velocidade. Aqui eu vou desconectar, tá? Tá aí, ó, desconectado. Antes disso eu quero mostrar os LEDs novos, tá? Aí a diferença de um LED novo, todo clarinho, né, todo bonitinho, para um LED um LED velho, olha a diferença. Diferença grande. Mas vocês vão ver que esse LED aqui, por mais que a placa encontre-se nessa situação, tá? Olha, opa, vamos focar aqui. Aí, ó. Por mais que esteja nessa situação, né, bem oxidada, bem danificada aí, aqui é a parte do conector, tá? Isso aqui é a parte do conector, bem oxidada, isso aqui causa bastante curto aí na placa. Mesmo com isso, os LEDs, eles ainda funcionam, tá? Aí vou ligar aqui ó, a segunda, onde não funciona a parte de iluminação, só funciona a parte de informação. Dá pra ver que lá em cima já apareceu, ó, vou tirar aqui, pronto, sumiu, apareceu, olha lá, ó. Isso aí indica que o painel tá funcionando, tá? Mas os LEDs não ligam. Aqui, ó, a gente vai ligar. Vamos ligar aqui a terceira placa, que é a que está mais danificada. Aqui, ó, mesmo plugando, vai dar o clique. E, ó, encaixou 100%, tá? Diferente dos outros, que eu deixei só meio encaixado para a gente fazer o teste. Vai ficar mais fácil a retirada, olha, ó. Não acende nada lá no simulador, tá? Não acende nada lá. E aqui no painel também não funciona nada, que indica que essa placa está toda em curto, não está funcionando nada. Aqui eu vou tirar, só para vocês, se eu consigo tirar com a mão aqui. Pronto, vou deixar ela aqui de lado. Vou vir aqui vou injetar tensão aqui nos LEDs, tá? Vocês vão ver que por mais que não estejam funcionando, tá? Só esse daqui, ó, que eu vou injetar tensão aqui no LED. Acendeu, tá? Essa aqui é a placa nova, tá sem defeito. Essa é a placa que tá com problema só na parte de iluminação. Vocês podem ver que, por mais que não acenda, aqui ó, o LED acende. Eu posso ligar aqui na placa. Vou ligar na placa aqui, ó. Placa ligou. Se eu desligar aqui, ó, como se eu desligasse a chave, o painel só uma informação, ou seja, o painel está desligado. Agora que o painel ligado, mesmo assim não aparece, tá? A iluminação não acende. Aí aqui, ó, injetando a tensão, aí o LED acende, tá? Ou seja,
O defeito não é no LED, é entre por exemplo, o pino aqui, né, do chicote, que leva a tensão 12 volts, por exemplo, né, que vai passando por caminhos aí, por componentes, até chegar aqui no LED, está com problema. O mesmo acontece com essa placa, ela não funciona nada. Porém, se a gente injetar tensão aqui nos LEDs, ó, os LEDs acendem forte, tá? Por mais que sejam ruins, eles estão acendendo bem forte, olha ali, ó. A gente injeta tensão, né? Entra com positivo e negativo aqui. O LED acende, ó. Pronto, dos dois lados, ó. Pronto, acendem. Aí as pessoas procuram a gente falando que os LEDs estão queimados, que querem só trocar os LEDs, e a gente tem que informar isso para o cliente, né? Olha, não é os LEDs, provavelmente a placa está em curto, né? Algum componente ou alguma trilha, né, que leva a tensão até o LED está danificado, então a gente precisa fazer um orçamento, né? A gente precisa fazer um diagnóstico, pegar a placa, tirar essa tela, porque como eu disse, né, uma tela que é toda soldada, são vários pinos, todos os pinos são soldados dentro de alguns buraquinhos ali, né, dentro da placa. Aqui eu tô com uma tela nova, tá? Ela tá com uma película aí de proteção, né, mas a gente consegue visualizar que ela tá aí, ó, toda azulzinha, né, original de fábrica. E sobre valores, pessoal, eu quero deixar bem claro que nem sempre a gente consegue passar orçamento por telefone, tá? Por exemplo, essa placa, ela estava com a tela com a mancha bem pequena e a parte da iluminação não funciona. Então, a gente precisa fazer uma análise da placa, ver o que queimou, o que precisa ser reparado para a gente conseguir passar um orçamento para o cliente. Não dá para a gente cobrar um valor só de reparo de uma tela, né? Porque acontece bastante. A tela fica aí nessa situação, né? Diferente de uma tela nova. Não dá pra gente passar o valor do reparo de uma tela. A pessoa chega aí, como essa daqui, chegou, é só os LEDs. Aí a placa tá queimada, tá com problema aí no display, né? Por mais que esteja bem ruim de visualizar, a gente consegue ver alguma coisa, né? Demonstra aqui que essa placa é nova. Então a gente precisa estudar a placa, né, ver o que está acontecendo com ela para a gente conseguir passar um orçamento para o cliente. Então o valor, por exemplo, que eu vou cobrar nessa daqui que só não está funcionando, a iluminação é diferente para essa daqui que não está funcionando nada. Isso que eu quero que vocês entendam, porque às vezes a pessoa entra em contato, meu painel tá assim, qual que é o valor do conserto, quanto que fica, quanto tempo de serviço. Esse daqui eu não consigo estipular um tempo de serviço, pois está bem danificado, então tem que testar toda a placa. A placa ela é composta por dezenas de componentes, por exemplo, processador, memória, né? Vocês podem ver que o processador ele possui várias perninhas aqui, ó. A gente tem que testar todas elas, medir o sinal, medir a tensão, está funcionando corretamente. E muitas das vezes, para esse processador funcionar, a gente tem que fazer todo o reparo da placa, tá? Começar aqui fazendo um reparo, tirando toda a parte danificada, reconstruindo partes como essas aqui, para chegar a tensão no componente, para ele começar a funcionar, para o processador distribuir as informações, né, para cada área, né, que ele é responsável, né, fora os outros componentes que a gente tem que testar. Por exemplo, essa é uma placa que ela possui poucos componentes em comparações a outras, tá? Tem um pouco aqui, outros aqui na parte de baixo, né, os maiores, mas muitos desses componentes são bem pequenos, a gente mal consegue visualizar a olho nu. A gente precisa aí de um microscópio para poder visualizar ou a numeração do componente, ver qual componente, né? E, por exemplo, você pega um painel como esse daqui, ele estava com um componente queimado, que era esse daqui, ó. Mas às vezes a gente testa ele na placa, tá beleza. Aí o painel não funciona, aí a gente tem que tirar componente por componente da placa, testar um por um, tá? Para ver se o painel vai funcionar, se o componente fora da placa ele
ele reage de uma forma diferente, porque às vezes a gente faz a medição aqui na placa, ele dá um valor como se estivesse bom, mas quando a gente tira ele fora da placa, o componente está ruim, né? Isso a gente só consegue identificar fazendo testes. A gente pega essa placa aqui, por exemplo, ó, olha a quantidade de componentes, tem processador, assim como funciona mais ou menos um notebook, né? Com processador, com memória. Então, nós precisamos testar componentes por componentes, né? São componentes pequenos que às vezes a gente precisa remover da placa para conseguir fazer medição. Tem outras placas mais complexas ainda, por exemplo, essa daqui, né? Essa aqui é uma placa da Twister 300, tem bastante problema de infiltração e é uma placa que possui componentes em ambos os lados. O da BIS, por exemplo, só é de um lado. Tem esse maior aqui, né? Esse capacitor maior, mas o restante dos componentes é só de um lado, tá? Já esse da Twister, por exemplo, assim como muitas outras, é em ambos os lados. Então a gente tem componente desse lado aqui, são os processadores, tem um processador só para fazer as informações da tela funcionar. A gente precisa, por exemplo, essa placa está com um problema aqui na parte de processamento da tela, das informações da tela. 3 das perninhas aqui desse processador queimaram, tá? Aqui eu tirei tem uma cola aqui, tirei para fazer medição. Então esse processador está com defeito, mas para chegar até esse defeito, eu tive que percorrer um caminho longo e às vezes leva bastante tempo, paciência, o que as pessoas não entendem. Então, em muitos dos casos, um valor para trocar um processador desse é um pouco mais elevado, porque a gente não encontra ele no mercado. A gente tira normalmente de sucata, né, de uma placa que quebrou, não tem mais conserto. A gente tira o processador e põe uma placa boa com processador queimado. O mesmo acontece com as telas. Cerca de 90% das telas aí dos painéis do mercado não possuem telas novas para a gente comprar. Não são fabricadas, não tem novas. Então a gente tira de sucata, por exemplo. Esse painel está bem danificado. Se ele tiver em uma situação onde queimou o processador e outras partes e a gente não consegue mais recuperar, não tem o que fazer, é descarte, né? Vai para sucata. Aí a tela tá boa, a gente consegue ainda aproveitar a tela. Aí a gente coloca essa tela, né? Faz o reparo e coloca em uma placa que a tela quebrou, né? Só dessa forma a gente consegue conseguir essas telas. E a questão do orçamento, pessoal, eu, por exemplo, eu costumo pedir um vídeo ou uma foto do cliente para tentar identificar o que está acontecendo com o painel, para assim tentar passar um valor. Mas nem sempre é possível, pois eu preciso do painel em mãos, principalmente para quem é do interior ou de outra cidade, de outro estado, fica mais difícil, né? Aí tem que mandar por correio ou transportadora, mas a gente precisa do painel em mãos. Às vezes a pessoa pergunta, dá conserto? Infelizmente, é impossível eu te falar se dá conserto ou não se eu não tiver com o painel aqui na minha mão para fazer teste, ver o que danificou, para te falar, olha, dá conserto, não dá conserto. Só com o painel em mãos. Aqui foi só um exemplo simples e rápido para vocês entenderem que a placa eletrônica não é uma coisa tão simples, é complexa, com bastante componentes aí complexos. Então a gente precisa de tempo, paciência, né, para poder conseguir fazer um orçamento para vocês. Não é tão simples como acham. Então às vezes aí a gente demora 1-2 dias para consertar um painel, né, dependendo da quantidade de danos, de coisas queimadas aí na placa. Então a gente tem que substituir tudo que está com defeito. Nós precisamos fazer testes, né? Às vezes deixa o painel aí um bom tempo fazendo teste, num simulador, por exemplo, né? Então não é assim tão simples como acham. Eu espero que com essas informações aí algumas pessoas consigam entender como que funciona mais ou menos, né, essa parte de reparo de placas, né? Às vezes a pessoa fala, mas só por um componente como esse que queimou você vai cobrar isso tudo, mas às vezes um componente desse daqui, ó, a gente demora meio dia para chegar até ele, né, para identificar que é ele que está causando esse defeito aí no painel.
E às vezes um defeito, por exemplo, ele tem várias causas, né? Você pega um painel da Brose, ele dá muito problema na parte do velocímetro, né? Ele começa a não marcar velocidade. Então são vários fatores, desde o sensor de velocidade, o chicote, processador, aterramento, componentes, programação. Então são vários fatores que causam o mesmo problema. Então a gente precisa identificar, porque cada causa é um serviço diferente, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, pode ser mais complexo, igual uma programação, né? Ou a troca de um processador, onde é a parte mais cara, ou a troca da tela, né? Às vezes a tela não dá reparo, aí tem que trocar, né? É um dos valores mais altos aí no reparo do painel, tá? Espero que esse vídeo ajude bastante pessoas aí, e que facilite também, né? Alguns diagnósticos, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra, principalmente, por exemplo, a parte de iluminação, a pessoa acha que é o LED queimado, mas não é, né? Demonstrei isso aqui. Então é isso aí, galera. O contato aí tá na descrição, se vocês precisarem de conserto, reparo ou personalização, chama a gente aí. Somos aqui de Goiânia, mas se precisar, vocês podem mandar o painel por correio, ou transportador, ou por algum conhecido. Se precisarem também, a gente emite a etiqueta aqui, às vezes fica mais fácil para vocês, ou até mais barato, né? Às vezes a gente consegue imprimir uma etiqueta aqui de frete com preço um pouco mais em conta. Claro que o custeio do frete é por conta de vocês, né? Do cliente, do dono do painel, né? Porque a gente não consegue, por exemplo, normalmente eu cobro o mesmo valor aqui de um painel, né? Em boa parte das vezes, né? Eu cobro o mesmo valor do painel que chega aqui na porta da minha casa, né? O cliente vem aqui na porta da loja, deixa o painel, né? E eu cobro o mesmo valor que das vezes muitas das vezes de um painel que vem de outro estado, né? Por mais que eu tenha que ir no correio, né? Eu preciso fechar aqui, ir no correio, pegar a fila, gastar gasolina e tempo. Então às vezes eu nem cobro gasolina. Mas aí o frete tem que ser por conta aí do cliente. Eu não consigo arcar, né, com essa despesa a mais aí, né? Senão eu deixo de fazer serviço e ir para fora e fico só com os clientes que deixam aqui o painel na porta aqui da loja, tá? Obrigado aí pela atenção, espero ter tirado algumas dúvidas aí. Tá, outra coisa que já ia me esquecendo, muitas pessoas às vezes pedem preço, tá? Aí nos comentários, nas postagens, né? Principalmente ali do Instagram ou aqui do Facebook, TikTok, muitos outros aí onde eu posto algumas fotos aí dos serviços feitos. Questão de valores, pessoal, como eu falei, questão de orçamento, né? Varia de acordo com o defeito do painel. Com o painel, por exemplo, o reparo da tela, claro que dá diferença para uma tela de um painel mais caro, porque o risco de mexer naquele painel é bem maior. Então se eu quebro uma tela e se eu não tiver a tela, eu tenho que achar ela em algum lugar ou comprar até um painel, igual já aconteceu de comprar um painel, né, para poder tirar a tela e colocar no painel do cliente. Então coisas assim podem acontecer, né? Quem mexe na área de eletrônica, qualquer outra empresa, né, que presta serviço, ela está arriscada a ter algum tipo de prejuízo, tá? E a questão de valores por comentários aí, é difícil, porque se hoje eu dou um valor para um serviço, né, de tela, por exemplo, daqui a um ano, esse valor certamente já teve reajuste. Aí a pessoa que lê o comentário, vê aquele preço, quer que eu faça o mesmo preço que está ali no comentário. Não adianta você explicar aqui, mas já tem um ano, não, mas a pessoa viu aquele comentário de preço, ela quer aquele valor, né? Um exemplo, você pega aí, um ano e meio atrás, antes do governo impor o imposto aí de importação, né? Os insumos, basicamente, que a gente usa na eletrônica, vem de fora. Então, a gente agora paga, né, na data desse vídeo aqui, está em 93%, porém teve agora um reajuste, né, aprovaram um reajuste para 1º de abril de 2025, onde o imposto de importação vai ficar um pouco mais caro. Até o momento, acima de $50, está 93%, isso pode chegar até 112% agora. Então, há um ano e meio atrás, né,
em 2023, agosto de 2023, o governo impôs o imposto, né, de importação. Desde então, né, sofreu algum reajuste aí, principalmente abaixo dos $50, que acresceram aí o imposto de importação. Antes estava só com ICMS, depois colocaram o imposto de importação e agora vai ter outro reajuste em 2025. Então, um serviço que, por exemplo, custava 200, hoje está custando mais ou menos 400. Então, infelizmente, se eu coloco o valor de 200 ali, né? Isso é um exemplo, pessoal. Se eu coloco um exemplo ali, um valor de R$ 200 ali no comentário, daqui 3, 4, 5 anos a pessoa vai me procurar querendo que eu faça o mesmo valor que está lá no comentário, um valor que eu coloquei, que eu escrevi ali há 5 anos atrás. Não dá para eu colocar um valor também, a pessoa, como eu falei, né? Tá só o LED queimado. A pessoa acha que foi só o LED que queimou. Aí ela acha que o conserto da tela e os LEDs queimados aqui, a parte de conserto da placa, é o valor só, né? É o mesmo valor de um reparo de uma tela, mas não é, né? Claro que eu vou cobrar mais caro nesse painel que está bem ruim do que um painel que está só com a iluminação queimada, né? Então, muita gente não consegue diferenciar isso. Então, não dá para a gente colocar valor, né? O orçamento, por exemplo, por lei, ele é válido por 10 dias. Então, às vezes eu falo com o cliente aqui, eu faço um orçamento aqui para ele por WhatsApp, né? Um orçamento que dá para fazer por telefone. Aí passa um ano, igual acontece muito, a pessoa, agora eu vou arrumar o painel, era tanto, né? Você fez tanto, né? Mas, tipo, já teve, né, 70% de reajuste ou 50% de reajuste em cima do valor. Aí não dá pra gente fazer o mesmo valor, né, o mesmo preço. Aí, às vezes a pessoa sai chateada, mas ela não entende que o orçamento só vale por 10 dias. Aí a pessoa me procura e depois de um ano e meio, 2 anos, quer que a gente faça o mesmo valor de muito tempo atrás. Então, muita gente não tem esse bom senso, né? Essa expertise de saber diferenciar ou analisar a coisa e ver, não, eu tô errado mesmo, né? Já tem muito tempo que eu falei com você e o orçamento era um preço, agora teve reajuste, né? Porque se você pega um combustível, né, há 5 anos atrás ele era muito mais barato do que o que é hoje, né? Um pneu, por exemplo. Então, como que a gente mantém um preço aí por muito tempo, né? Se eu manter um preço aí por 5 anos, eu estou tirando o meu bolso para poder ajudar os outros, né? Para agradar. E não é assim que o mundo funciona. A gente tem que entender isso. Ninguém trabalha só para querer ajudar os outros, né? Todo mundo tem família, tem contas para pagar, então a gente tem que ter bom senso e entender que saber diferenciar, né, essa questão de orçamento, de tempo, que fez o orçamento para o tempo que vai fazer. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou meio longo, mas mostrei algumas situações aí, né, e espero que sane algumas dúvidas aí de vocês. Um abraço, tudo de bom para vocês. Precisando é só chamar a gente aí. Valeu!